Olá, alunos! Aqui é a professora Luzia, do componente curricular Matemática. Estou montando esse vídeo para realizar a devolutiva do roteiro de estudo semanal de Matemática, que foi passado dia 22 de fevereiro, com o tema frações. Então, nesse roteiro, vocês trabalharam a representação, o reconhecimento, significados, leitura e ela também na reta numérica, tá certo? E aí aqui nós temos o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício foi feito um desenho, esse desenho foi dividido em algumas partes e a primeira pergunta é exatamente isso. Em quantas partes foi dividido o desenho? Então, o desenho tem 100 partes iguais, certo? Para a gente trabalhar frações, a gente sempre trabalha com partes iguais. B. Que fração representa a parte pintada de vermelho? Então, se vocês contarem, vocês vão observar que tem 37 quadradinhos vermelhos. Então, qual é a fração? 37 sobre 100 ou 37 centésimos, que é a parte que foi pintada em vermelha sobre o todo, que são as 100 quadradinhos. Tá certo? Em azul, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Esse 8 sobre 100, ele pode ser simplificado. Por quê? Tanto 8 como 100 são divisíveis por 2, estão na tabuada do 2. Então, eu posso simplificar. Tanto 8 como 100 estão na tabuada do 4, então eu também posso simplificar pelo 4. Sempre que vocês tiverem que escolher entre simplificar por um número menor e um número maior, vocês sempre escolham o maior, porque aí a simplificação vai ser maior também. Então, nós vamos dividir por 4 em cima, por 4 embaixo. Se eu dividisse por 2, daria certo? Sim. Só que não seria suficiente, vocês teriam que dividir por 2, daria um resultado que ainda não seria a fração irredutível, e aí vocês teriam que dividir por 2 novamente. Dividindo por 4 é somente uma conta. 8 dividido por 4, 2, 100 dividido por 4, 25. Existe uma tabuada que eu tenho 2 e 25 ao mesmo tempo? Não. Então, a fração irredutível do 8 sobre 100 é 2 sobre 25, ou seja, eu estou representando a mesma fração, mas de forma irredutível. Se eu dividir 8 por 100, dará o mesmo resultado se eu dividir 2 por 25. Professor, o 8 sobre 100 está errado? Não está errado. Mas em um vestibular, em um SARESP, em uma prova de alternativa, eles sempre colocam a fração no formato irredutível. Por isso que é importante que vocês já aprendam a encontrar esses valores, tá? A fração da cor amarela, mesma coisa, ó, 25 sobre 100. Eu tenho, na tabuada do 25, se eu contar de 25 em 25, eu passo pelo 100. Então, tanto 25 como 100 são divisíveis pelo 25, ou seja, eu posso dividir por 25 em cima, por 25 embaixo. Isso, gente, é um pouquinho também de experimento. Eu vou dividir o 25 e o 100 por 5. Se vocês dividirem o 25 e o 100 por 5, dá certo? Dá. 25 por 5 dá 5. 100 dividido em 5 partes dá 20. Mas eu não encontro uma fração irredutível, eu tenho que dividir de novo. Tanto 5 como 20 estão na tabuada do 5, então eu tenho que dividir por 5 novamente. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Então, eu fiz duas simplificações. Se eu dividir direto por 25, olhem só, 25 dividido por 5, 1. 100 dividido por 25, 4. Deu o mesmo resultado, mas eu fiz uma única simplificação. Então, por isso que quanto maior for o número na qual eu escolho para dividir, mais rapidamente será realizado a simplificação. Ou seja,
25 sobre 100 é a mesma coisa que 1/4. E o verde, 30 quadradinhos do total de 100. Aqui não precisa nem fazer a divisão, é só cortar os zeros, a mesma coisa que 3 décimos. Então, esse é o exercício 1. O exercício 2, vocês precisavam fazer a mesma coisa, bem parecido com a 1. Só que em vez de quadradinho, era partes de um círculo. Então, havia, né, um porta-copos que foi dividido em 8 partes iguais e foi pedido para que vocês encontrassem a fração de cada cor. Então, o azul, 2 partes de 8, que foi simplificado por 2 em cima, por 2 embaixo. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, chegou na fração irredutível 1/4. O verde, mesma coisa, 2 partes de 8, que foi simplificado. O vermelho, 3/8. Não tem como simplificar, porque não existe uma tabuada que tenha o 3 e o 8 ao mesmo tempo. O amarelo, 1/8. Também não tem como simplificar, porque eu já tenho 1, que é o menor número natural. Na B, era preciso escrever. Então, a primeira fração, 2/8. A segunda fração, que é a primeira, de forma irredutível, 1/4. Depois, 3/8 e 1/8. A escrita, tá bom? Atividade da apostila. Exercício 1. Pinte. Então, utilize um lápis colorido. Vamos lá, uma corzinha bonitinha, rosa, adoro. Utilize um lápis colorido e represente no octógono 8 partes, 8 lados, certo? Então, o octógono é uma figura de 8 lados. A fração 1/4. Já começou aí o problema. Eu tenho uma figura de 8 lados, mas é pedido 1/4. Então, para que eu faça esse desenho, a minha figura, ela tem que estar dividida em 4 partes. Por quê? A minha fração afirma isso. Eu vou pegar uma parte de 4, eu não vou pegar uma de 8. Então, quem pintou uma parte só, está errado. Por quê? Uma parte só do desenho não representa 1/4, representa 1/8. E, na verdade, eu quero uma parte de 4. Então, o desenho ele vai ser novamente reformulado em 4 partes. E dessas 4 partes, eu vou pegar uma. Então, a pintura é essa. Se a gente considerar o desenho original, são 2/8, 2 partes de 8. Simplificando essa parte, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, 1/4 que foi pedido no exercício, tá bom? Página 64. De acordo com o que você entendeu sobre a ideia de parte, de todo, comente a seguir. O que você compreendeu sobre o que é a parte e o que é o todo de uma fração? Gente, tanto por meio de desenho, uma frase simples, não precisam se preocupar. Escrevam com as palavras de vocês. Caso vocês tenham escrito algo parecido com o que eu escrevi, não precisa mudar, tá bom? Então, aqui, o que é a parte de uma fração? Parte representa um pedaço do todo. O que é o todo? O todo representa todos os pedaços do desenho. Simples assim, tá bom? Exercício 3. Escreva como se lê. Então, 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Por quê? Eu tenho... Ficou feio. Eu tenho o 3 como número, ele está representado em uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Então, embaixo, 1 sobre 0, 0. É a mesma coisa que 3 décimos, o mesmo com 0,7, 7 décimos. Uma casa depois da vírgula, décimo. 2 casas depois da vírgula, centésimo. 3 casas depois da vírgula, milésimo. No C, 1/4
No D, 2 casas depois da vírgula, então 28 centésimos. Vamos supor que tivesse alguma coisa antes do zero, como é o caso aqui do G. Então fica 2 inteiros, que é antes da vírgula, e 7 décimos. Por que 7 décimos se eu tenho 2 números? Porque eu só considero o que vem depois da vírgula. Então, se depois da vírgula eu tiver uma casa, o número vai ser décimo. Se depois da vírgula eu tiver 2 casas, o número vai terminar com centésimo. Se depois da vírgula eu tiver 3 casas, o número vai terminar com a palavrinha milésimos, certo? Então, o que determina se vai ser décimo, centésimo ou milésimo é a quantidade de casas depois da vírgula. Então, foi utilizada essa regrinha para fazer a escrita dos números, certo? Na 4, observe que a folha quadriculada está dividida e pintada com cores diferentes. Represente com uma fração a parte da folha pintada. Então, aqui, ó, o azulzinho, eu tenho metade da folha em azul. Então, uma parte de 2. Eu não preciso nem contar quantos quadradinhos tem. Já dá para perceber que metade da folha é azul. O mesmo acontece com o rosa. É preciso contar? Não. Por quê? Dá para perceber que se o meu desenho for dividido em 4 partes, uma é rosa, então uma parte de 4. Se o meu desenho for dividido em 8 partes, uma é verde. Se o meu desenho for dividido em 16 partes, uma é amarela. Então, uma de 16, uma de 8, uma de 4 e uma de 2. Essas são as respostas. Professora, mas eu contei todos os quadradinhos, tem problema? Não. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 8 vezes 16. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 128 quadradinhos. Aqui, ó, foram pegos 8 por 8. Foram pegos 64 de 128. O que teria que ser feito nessa fração? Simplificar. Dividir por 64 em cima, por 64 embaixo. 64 dividido por 64, 1. 28 dividido por 64, 2. Ou seja, deu o mesmo meio a parte azul. Só iria dar um pouquinho mais de trabalho, por isso que é importante visualizar o que está acontecendo. 5. Converta as frações dos itens abaixo para sua representação decimal. Como que eu faço para encontrar a representação decimal? Dividindo. Então, eu quero a fração 1/5 na forma decimal. Como que nós vamos fazer? 1 dividido por 5. O 1 não cabe, né? No caso, eu coloco 0 aqui, 0 lá, fica o 10. O 10 dentro do 5. 5, 10. Ele cabe 2 vezes. 2 vezes 5, 10, para chegar no 10, 0. Então, por isso que deu 0,2, porque 1 dividido por 5 é 0,2. 1,5 é a mesma coisa que 1 dividido em 2 partes. O 1 é menor, 0 aqui, 0 lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para chegar no 10, 0. 0,5. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. 3 sobre 10. Eu vou dividir 3 em 10 partes. Ah, e o 3 é menor. 0 aqui, 0 lá. 30 dividido por 10. 10, 20, 30, dá 3. 3 vezes 10, 30, para chegar no 30, 0. Ou seja, 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Então, em todas elas, para que os valores fossem encontrados, foi feita a divisão, certo? Então, aqui tem até uma informaçãozinha para o professor, mas que vale para todos nós. A utilização da calculadora é uma opção. Então, o que a gente pode fazer para aprender a realizar contas de dividir? Vocês podem pegar a calculadora para conferir se fez a conta certa ou
pegar a calculadora para ver quanto que tem que dar. Então aqui, ó, 0,2 eu fiz na calculadora. E tentar montar a conta chegando nesse resultado, para vocês irem aprendendo. Porque no vestibular, vocês vão ter que fazer a conta. Então, por exemplo, ó, 2 dividido por 5. O 2 é menor, então 0 aqui, 0 lá. Virou 20. 20 dividido por 5. Eu tenho 20 na tabuada de 5? Tenho, ó. Se eu for contando de 5 em 5, 5, 10, 15, 20. Está na quarta posição. 4 vezes 5, 20. Para chegar no 20, 0. Então, aqui, ó, 2 quintos é a mesma coisa que 0,4. E assim sucessivamente, tá bom? A 6. Em qual das figuras abaixo o número de quadradinhos pintados representa 2/3, ou seja, 2 partes de 3. Então, automaticamente, vocês teriam que fazer o que com os desenhos? Dividir ele, ó, a parte de baixo está dizendo que o desenho precisa de ser dividido em 3 partes. Então, aqui, ó, vamos dividir o desenho em 3 partes. Representando aqui a letra D, aqui a letra C, aqui a letra B, aqui a letra A. Cada um na sua alternativa, mas todos foram divididos em 3 partes. Dessas 3 partes, eu vou pegar 2. Então, por que é a C? Porque a C é o desenho que representa as 2 partes pintadas, certo? Então, a C, se eu fosse considerar os quadradinhos, seria 4 sobre 6, que simplificado, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3, dá o 2/3, certo? Então, por isso que é a alternativa C. Olha, aqui, gente, eu não sei o que aconteceu, que esses negocinhos andam, mas tudo bem. Então, aqui, ó, 4/6 é igual a 2/3 pela simplificação, alternativa C, certo? O 1, gente, estou aprendendo a mexer com isso, tá? Questão 1 da página 66. Então, aqui era para fazer a simplificação, ou seja, você vai procurar em que tabuada eu encontro tanto o número de cima como o número de baixo e dividir. Então, na tabuada do 11, eu encontro o 11 e encontro o 33. Por isso que foi dividido por 11 em cima, por 11 embaixo. Já na B, não é na tabuada do 11 que eu encontro o 2 e o 10. Em que tabuada eu encontro o 2 e o 10 ao mesmo tempo? Na tabuada do 2. Então, por que foi dividido por 2? Porque o 2, se eu fizer a tabuada do 2, eu vou passar pelo 2 e pelo 10. Então, o 2 divide tanto o 2 como o 10, certo? O mesmo aconteceu aqui, ó. Em que tabuada eu encontro o 22 e o 40? Então, se eu contar de 2 em 2, eu vou passar pelo 22, 24, 26, 28, 30, 30 e vou passar pelo 40. Então, por isso que foi dividido por 2 na C. O mesmo aconteceu com a D, com a E, a F, ó, 3 e 15. Na tabuada do 2, se eu contar de 2 em 2, eu passo pelo 3? Não. Eu passo pelo 15? Não. Então, eu vou dividir por 2? Não. Por isso que foi dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5, certo? Página 67. Então, aqui, vamos apagar isso aqui. Página 67. Então, observe a figura abaixo. Alternativa A. Responda qual é a fração que representa a figura 1. Então, eu tenho aqui uma parte de 4, 1/4. Qual é a fração que representa a figura 2? 2/8, que simplificado vira 1/4 também. Qual é a fração que representa a figura 3? Ó, 4, 8, 12, 16. Então, aqui, ó, 4 sobre 16avos, que simplificado também dá 1/4, certo? Professora, eu coloquei 2/8, tá errado? Não tá, mas não está da forma irredutível, tá bom?
E a 3, qual das frações abaixo é equivalente a 2/3? Então, se eu multiplicar 2/3, se eu multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ou seja, 4/6 é uma fração equivalente. Por quê? Eu multipliquei, eu dobrei o valor da minha fração. Então, ela vai representar o mesmo todo, a mesma parte do todo, mas é como se eu pegasse uma pizza. No primeiro espaço, na primeira fração, eu dividi a pizza em 3 partes. E na segunda fração, eu dividi em 6. Ou seja, eu estou falando da mesma pizza. Mas no primeiro caso, ela foi dividida em 3. No segundo caso, ela foi dividida em 6. Então, é o mesmo todo, mas ele foi dividido em partes diferentes, mas representa a mesma quantidade. E se eu pegar esse 2/3 e dividir por 3 em cima, por 3 embaixo? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Também cheguei a outra fração equivalente. Então, para achar frações equivalentes, eu posso sair multiplicando, desde que eu use o mesmo valor para multiplicar em cima e embaixo. E a questão 4, que foi a que vocês mais tiveram dificuldade, gostei que vocês me perguntaram, a maioria dos alunos entraram em contato comigo, perguntaram, é isso mesmo, gente, não pode ficar com dúvida, tá? Como que é feita a 4? Foi como eu falei para vocês, toda vez que tiver essa palavrinha de, eu vou trocar por vezes. Então, eu tenho 1/3 de 60, é 1/3 vezes, desculpa, não é 60, é 600, vezes 600. Tanto faz vocês primeiro dividirem como multiplicarem. Eu gosto de multiplicar. 1 vezes 600, 600, dividido por 3, 200. Essa é a A. A B, 1/4 de 800, ou seja, 1/4 vezes 800. Aqui eles até colocaram 1 embaixo para vocês saberem. Quando não tem nada é 1. Porque se tivesse outro número, o que vocês fariam? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, tá? Então, 1 vezes 800, 800. 4 vezes 1, 4. 800 dividido por 4, 200. 1/6 de 1.200, ou seja, 1/6 vezes 1.200. 1 vezes 1.200, 1.200, dividido por 6, 200. E assim por diante, tá? E na página 69, tinha alguns probleminhas. Eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem as respostas aí, tá bom? Então, aqui, eu queria a razão entre rapazes e moças. Foi simplificada essa razão. Na 7, foi pedido a densidade demográfica da cidade de São Paulo. Então, foi pego a quantidade de área dividido pela quantidade de pessoas. E na 8, o salário de Jonatas, né? Desse salário, tinha que tirar uma porcentagem desse salário. Então, o salário de Jonatas é 3.600. Ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do carro. Quantos reais sobram de Jonatas? Então, tinha que achar o 2/5 e ainda retirar o que ele recebia, menos os 2/5, para ver quanto que sobrava, tá certo? E essa é a nossa devolutiva da semana do dia 22 de fevereiro. Qualquer dúvida, gente, entre em contato, tá bom? Ela será disponibilizada em formato de Word também, tá bom? Muito obrigada, bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um abraço.